Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto, que eu relutei bastante para falar, porque é um assunto um pouco complicado, é um assunto difícil, de falar, de comentar, mas eu resolvi falar porque é algo que faz parte da minha vida e eu precisava contar essa experiência para vocês, Eu tenho depressão e eu queria contar para vocês como eu consegui. Eu estou conseguindo, ainda estou em processo de como eu estou conseguindo sair da depressão. Então, se esse é um assunto do seu interesse, se você quer saber como eu estou conseguindo me livrar da depressão, me livrar do suicídio, continue assistindo esse vídeo, tá bom? Pois é, pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho depressão já há alguns anos. Eu não sei precisar exatamente quantos anos, mas pelo que eu percebi, analisando depois e fazendo tratamento, eu percebi que há muito tempo, eu tinha depressão. Só que eu não sabia esse termo, depressão, como hoje em dia a gente ouve falar. Então eu sentia algumas coisas, mas eu não sabia o que era, o que significava. Eu não sabia por que eu me sentia daquela forma. Eu sei que eu sentia algumas coisas que não eram normais, Quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito retraída, eu era uma pessoa tímida, eu não gostava de socializar, eu gostava muito de ficar trancada no meu quarto, E isso não era bom para mim, porque eu era mal interpretada, às vezes as pessoas não me entendiam, às vezes as pessoas achavam, que eu era uma pessoa que não gostava de me relacionar, eu era uma pessoa difícil, eu era uma pessoa... Eu ganhei vários rótulos, na verdade, eu era polêmica, enfim, eram muitas coisas que as pessoas me rotulavam, porque na verdade elas não me compreendiam. E eu também não as julgo, porque eu mesmo não me entendia, eu não me compreendia. Eu sabia que eu sentia algumas coisas, mas eu não sabia identificar o que era. Por exemplo, como eu falei, eu era antissocial, eu não gostava de socializar, eu gostava de ficar em casa, eu não gostava de sair, eu não gostava de sair com meu namorado, eu ficava mais em casa com ele, Eu não me sentia disposta, não tinha disposição para fazer as coisas. Eu lembro que a minha mãe reclamava muito sobre isso. A minha mãe falava, nossa, hoje você está com muita preguiça, você precisa fazer as coisas. Mas eu não tinha disposição para fazer. E eu não entendia, Eu achava que aquilo era preguiça mesmo, normal, que todo mundo sentia, E outra coisa também que eu sentia muito, era, não é bem uma tristeza, mas uma desesperança, uma falta de ânimo. Eu nunca estava animada para nada, eu não tinha animação para sair, para lanchar em algum lugar, para viver a minha vida normal. E essas coisas que eu sentia, eu não sabia identificar, porque na época não se falava sobre depressão, as pessoas não entendiam, Não havia muita informação sobre depressão, tanto que eu mesma não entendia o que acontecia comigo. Bem, foi quando em 2000, um pouquinho antes da minha mãe falecer, eu tive uma crise muito forte depressiva. Porque, gente, depressão, as pessoas pensam que depressão é tristeza. É você estar triste, sempre triste, sempre triste. E não é isso. Claro que tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas a depressão, hoje, eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso, porque eu faço tratamento. Então, hoje eu sei identificar que o que eu tinha era uma depressão. Mas, assim, a tristeza, ela não é depressão. Tristeza é um sentimento normal que todo ser humano sente, Todo ser humano sente tristeza, alegria, satisfação. Isso são emoções, Sentimentos. E a tristeza é um dos sintomas da depressão. Então, como eu estava falando, em 2000, um pouco antes do falecimento da minha mãe, aconteceu uma situação comigo que me deixou muito triste, muito, muito triste mesmo, mas não era uma tristeza normal, era uma tristeza muito profunda, na qual eu tive uma grande decepção. Foi algo que aconteceu que
Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa muito íntima, né, particular minha. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que aconteceu depois disso, né? Eu tive uma tristeza muito profunda e essa tristeza, ela se prolongou por muitos e muitos dias e meses, né? Eu não consegui mais me recuperar dessa tristeza. E o que aconteceu foi algo que mexeu com a minha autoestima. Eu me sentia uma pessoa feia, eu me sentia uma mulher horrível, eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu tinha esse sentimento assim. E essa foi a primeira vez, né, que eu senti a depressão assim de forma muito forte mesmo. Mas eu continuei a minha vida, né, consegui superar, com o passar dos anos eu consegui superar essa questão da tristeza, né, a tristeza diminuiu, porém a autoestima continuou, né, continuou e eu não consegui superar essa parte. Mas eu levava uma vida, vamos dizer assim, praticamente normal, né? Eu não... Eu fazia as atividades que eu precisava fazer, eu ia para o meu trabalho, eu seguia a minha vida normalmente, eu tive a minha filha, cuidei da minha filha, cuidei do que eu precisava cuidar, eu cuidava da minha casa, mas eu sentia que eu não estava bem, não era todos os dias que eu estava bem. Tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama, tinha dias que eu estava muito triste, muito desanimada, muito sem vigor, eu não me sentia com vigor, eu não me sentia, como eu posso dizer, eu não tinha disposição. E eu sentia uma desesperança muito grande, muito, muito grande. E aqui, pessoal, eu vou entrar num ponto muito sério e muito importante. As pessoas têm a tendência de dizer que depressão é falta de Deus. Isso não é verdade, tá? Depressão não é falta de Deus, porque eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Deus sempre foi em primeiro lugar na minha vida, né? Como eu já falei para vocês, eu tenho uma fé muito grande, eu sou cristã, né? A minha religião é cristã e eu pratico a minha religião. Então eu sempre tive uma comunhão com Deus muito grande e eu vou dizer para vocês por experiência própria, não é falta de Deus. Saibam disso. Outra coisa importante, outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui, a depressão, ela não é uma decisão. Você não decide ficar deprimido, você não decide. Outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar, a depressão não é uma escolha. Eu escolho ficar deprimida. A depressão, ela simplesmente é uma doença. Hoje, antigamente as pessoas não tinham essa informação. Porém, hoje existem muitas informações sobre depressão, no qual explica, eu não vou entrar aqui em termos científicos, em termos técnicos, porque eu não sou preparada para isso, mas eu já estudei muito sobre isso. Inclusive eu quero indicar para vocês um canal muito interessante, tá? Que fala sobre emoções, fala sobre sentimentos e principalmente fala sobre depressão, ansiedade e esses problemas, né, que têm ocorrido ultimamente e têm aumentado, tá, pessoal? Tem aumentado muito os casos de depressão. É o segundo caso de afastamento, né, de pessoas do trabalho. Então, a depressão é algo sério, é uma doença, tá bom? Se você, porventura, conhece alguém que está com sintomas de depressão, esses que eu falei, se você tem algum familiar que está desse jeito, entenda, isso não é porque a pessoa quer, a pessoa não está chamando sua atenção. Isso é realmente uma doença, tá bom? É algo que acontece no cérebro da pessoa, tá? E essa pessoa, ela precisa de ajuda. E voltando ao meu caso, né, eu fiquei durante muito tempo sentindo esses sintomas, né, que me prejudicavam muito. E olha, gente, eu vou contar pra vocês que eu sofri bastante, porque as pessoas não entendiam isso. Elas não tinham, e eu não as culpo também, porque elas não tinham informações, né? Eu também não tinha informação, então eu não posso julgar as pessoas que muitas vezes tinham atitudes comigo que não eram atitudes legais.
a gente sabe que existe muito preconceito, né, com a pessoa com depressão. Existem muitas coisas que as pessoas falam, muitas bobagens que as pessoas falam para a pessoa deprimida, né? Então isso dificulta ainda mais o processo de recuperação da pessoa que está com depressão. Existe uma preconceito, né, muito grande ainda, infelizmente, com relação à pessoa que tem depressão. Por exemplo, eu mesma relutei durante muito tempo para falar do assunto. Muitas pessoas não sabiam que eu tinha depressão. Eu vivia a minha vida, eu vivia como se tudo fosse normal. Eu sorria, eu brincava, eu era alegre, mas por dentro eu estava me acabando, eu estava destruída por dentro. E uma vez eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, que dizia assim: a depressão é o câncer da alma. Porque a depressão, gente, ela é escondida. A pessoa, ela não vê. As pessoas que estão de fora, elas não veem a depressão, porque ela não está revelada, entendeu? Porque ela está acontecendo dentro do cérebro da pessoa. As pessoas, elas não veem. E eu passei por situações muito complicadas, de pessoas que falavam coisas que me magoavam, me deixavam muito triste, me deixava pior do que eu me sentia, porque eu não conseguia ser o que aquelas pessoas queriam que eu fosse. Eu ouvia comentários do tipo: ah, mas por que você fica assim? Você tem tudo. Você não tem motivos para ficar desse jeito. E aí eu me sentia pior. Por quê? Porque eu realmente não tinha motivos para ficar desse jeito. E eu me culpava, falava: nossa, eu não tenho motivos para ficar assim, porque eu estou assim. Eu ficava desesperada e aí o meu caso piorava. E outras pessoas falavam assim: nossa, você não pode ficar assim, porque sua família sofre muito. A sua família vai sofrer demais, o seu esposo, né? Um dia ele vai descobrir que não é feliz com você. E aí eu ficava muito ruim depois. Eu ficava ruim. Gente, eu tentava reagir, eu tentava fazer de tudo para mudar. Não, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou conseguir levantar, hoje eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso. Mas eu não conseguia, porque eu estava doente, né? E aquelas coisas que eu ouvia das pessoas falando me fazia me sentir pior, muito pior, porque eu não conseguia ser o que aquelas pessoas queriam que eu fosse. E eu me sentia culpada, cada vez mais eu me sentia culpada e aquilo me fazia muito mal. Certa vez eu ouvi duas pessoas conversando e na minha frente, assim, conversando, e elas estavam falando sobre alguém que tinha depressão. E as duas pessoas comentaram o seguinte: esse tipo de gente é assim, um dia tá de bem, sorrindo, gargalhando, no outro dia tá com a cara feia, tá com a cara ruim. Quando eu ouvia isso, eu fiquei assim: Senhor, perdoa o que essas pessoas estão falando, porque elas não sabem do que elas estão dizendo. Elas não fazem ideia do que elas estão falando, né, gente? Então, quando eu tive, durante todo esse tempo que eu contei pra vocês, que eu estava sentindo esses sintomas, em 2014, né, eu perdi o meu pai. O meu pai, ele faleceu de problema cardíaco. Aqui no canal tem um vídeo contando sobre isso, né, como tudo aconteceu. E depois que meu pai faleceu, o meu quadro se agravou. O meu quadro de depressão se agravou e eu não conseguia mais reagir. Se eu estava muito ruim, agora eu estava muito pior. Eu não consegui me levantar, eu fiquei de luto pela morte do meu pai durante muito tempo. Em agosto vai fazer 6 anos do falecimento do meu pai, mas eu ainda não consegui superar a falta do meu pai. E isso me prejudicou bastante, né? De 6 anos para cá, a minha vida se tornou assim mais complicada do que era antes. E eu comecei a pensar em suicídio. Eu confesso para vocês que eu comecei a pensar, porque eu achava que a minha vida não tinha mais solução. Eu não ia conseguir sair disso. Eu estava no fundo do poço, eu estava no fundo do buraco, eu não tinha mais saída. Foi então que em 2018 eu fiz uma viagem de férias. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando sobre essa experiência, no qual eu tive uma crise muito forte
E foi quando eu busquei mesmo a ajuda profissional, porque eu já não estava mais conseguindo. Eu não conseguia melhorar. E depois dessa crise fortíssima que eu tive, eu falei, não, agora eu preciso buscar ajuda, porque realmente sozinha eu não vou conseguir. Eu não tô conseguindo. E, gente, eu vou contar pra vocês, eu tenho uma família maravilhosa, maravilhosa, porque graças a Deus, o meu esposo, né, que está mais próximo de mim, a minha filha, eles cuidam de mim, eles me compreendem, eles me entendem, eles me ajudam nas dificuldades, no dia que eu não estou bem, no dia que eu estou muito ruim, eles tentam fazer alguma coisa para me animar, para me tirar de casa, para fazer alguma coisa para que eu possa me distrair, né, enfim. E eu procurei um médico, né, foi quando eu disse, não, realmente agora eu preciso buscar ajuda, procurei um médico psiquiatra. E quando eu procurei esse médico, foi quando eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo comigo, né? Comecei a entender que o que eu tinha era uma doença, que era doença muito séria, que era uma depressão e que eu precisava de medidas, né, para que eu pudesse sair dessa situação, tá? Então, assim, a depressão é algo que cientificamente, né, pelos médicos, não existe cura para a depressão. A medicação, ela é necessária, né, foi o que aconteceu comigo, eu procurei o médico me receitou a medicação, eu comecei a tomar a medicação, mas a medicação, ela não resolve o problema. A medicação não sara a depressão, ela apenas ajuda no processo de recuperação. É como se fosse um analgésico que você toma. O analgésico, ele não tira o seu problema. Você continua com o problema, mas você não sente a dor. Assim é o remédio para a depressão. Você está muito mal, você está muito ruim, aí você toma o remédio e o remédio ameniza os sintomas. Mas curar, ele não cura. Então, o médico me explicou tudo isso, eu comecei a tomar medicação e as crises de pânico diminuíram, né? Pararam praticamente. Hoje em dia eu já não tenho mais crises de pânico, mas eu continuei me sentindo muito depressiva. A depressão, ela não melhorou, mesmo com a medicação. Então o médico me deu, né, as instruções, os procedimentos, o que eu deveria fazer, inclusive a minha alimentação, né, ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício físico, que era muito importante, né, nesse quadro. Também eu precisava tomar a medicação certinha, tudo direitinho, para que eu pudesse ter uma melhora da depressão. Porém, eu não conseguia melhorar. Eu não conseguia melhorar da depressão. E cada dia eu ficava, quanto mais remédio eu tomava, pior eu ficava. Aí o médico ia, trocava a minha medicação, não, vamos testar outra medicação. Eu tomava, não adiantava, continuava do mesmo jeito. E eu ficava a maior parte do meu tempo trancado dentro do meu quarto. O dia inteiro, às vezes por semanas. Eu ficava trancada dentro do meu quarto, não queria sair, não queria conversar com as pessoas, não queria ver ninguém. E eu sentia muita ansiedade, né? A ansiedade generalizada tomou conta de mim, a ansiedade. E eu ficava, foi então quando eu decidi, realmente tomei a decisão, falei, não, agora eu vou mesmo. Eu não sabia ainda como, mas eu iria tirar minha própria vida. Eu decidi isso, porque eu não suportava mais. Gente, sério, eu não aguentava mais. Eu tava de um jeito que eu falava assim, ou eu decido isso, eu não suporto mais, eu desisto. Mas eu tenho algo muito importante e especial na minha vida, que é a minha família. E sempre que eu pensava nisso, eu lembrava deles. E eu pensava, como é que eu vou fazer isso e deixar a minha família? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pedir a Deus, para que Deus me mostrasse um modo de morrer sem que a minha família sofresse. Mas isso não existe. Como é que Deus vai ensinar alguém a morrer e a família não sofrer? Entende? Não tem como, é impossível, não dá, é algo... E eu coloquei isso na minha cabeça, não, realmente isso não dá. Eu vou ter que desistir disso e tenho que buscar alguma coisa
não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que buscar alguma coisa. Foi quando eu comecei a orar. Eu comecei a orar mesmo, pedindo a Deus que me ajudasse. Senhor, me ajude. Eu tenho muita vontade, eu tenho muito desejo de ser curada da depressão. Muito desejo. Mas, se porventura não é de tua vontade, eu respeito. Se porventura não é o que tu queres para mim, eu aceito. Mas me ajuda a viver. Tira de mim o desejo de morrer e me ajuda a viver, porque eu não estou conseguindo mais. Eu não estou mais conseguindo. Eu preciso de ti, Senhor. Foi então que eu me lembrei de uma das minhas consultas, quando o médico, Dr. Fernando, foi o primeiro psiquiatra que eu procurei. Eu vou citar o nome dele aqui, porque ele foi muito importante. Eu fiquei com ele pouco tempo, não foi muito tempo, fazendo tratamento com ele, mas ele foi muito importante na minha recuperação. E eu me lembro que em uma das consultas do Dr. Fernando, eu falei para ele, eu cheguei muito desesperada no consultório dele, falei assim: Dr. Fernando, eu não estou mais suportando, eu não sei mais o que eu faço, a medicação não resolve, eu tenho vontade de botar as minhas coisas, minhas roupas dentro de uma mala e sumir, desaparecer e nunca mais aparecer. Aí ele me falou assim: e você vai para onde? Aí eu falei: doutor, eu não sei para onde eu vou. Aí ele falou assim: Cris, para onde você for, você vai levar esse problema. Para onde, qualquer lugar que você estiver, porque o problema não está no lugar onde você mora, no seu quarto. O problema está dentro de você, está na sua alma, está na sua cabeça. Então, para onde você for, você vai levar esse problema. E ele me disse o seguinte, que foi o ponto-chave da mudança. Foi quando ele falou assim: Cris, você precisa encontrar algo que você gosta de fazer. Você precisa encontrar alguma coisa que te dê prazer, alegria, satisfação em fazer. Porque até então eu tinha sido afastada do meu trabalho por causa disso. Eu estou afastada ainda no momento, né? Já tem um ano e poucos meses que eu estou afastada do meu trabalho. Eu não consegui mais trabalhar, não consegui mais voltar para o meu trabalho, né? E quando ele me falou assim: você precisa encontrar algo que te faça feliz, que te faça bem, que você goste muito. Isso vai te motivar, isso vai te incentivar, isso não vai te curar. Você vai continuar com o problema, mas isso vai fazer com que você tire o foco da sua dor. Entende? Então assim, a doença vai estar ali, você vai estar com o problema, mas quando você estiver fazendo o que você gosta, você vai estar focado em outra coisa. Você não vai mais estar focada na sua dor. E o que vai acontecer? Você, aos poucos, vai percebendo que você vai conseguindo reagir à depressão. E quando você perceber, você já vai ter saído disso. Ele me falou dessa forma. E eu falei assim: tá, doutor, mas o problema é que eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o que eu gosto, eu ainda não descobri o que eu gosto. Bem, eu voltei para casa, os dias foram passando e eu na mesma situação, e ficando pior. Não estava na mesma situação, eu estava piorando, na verdade. Foi quando um dia eu estava muito mal, me acordei nesse dia péssima. Eu não queria levantar da cama, eu não queria fazer nada, o meu corpo doía, eu sentia dores no corpo, porque eu ficava muito tempo deitada e o meu corpo estava paralisado, eu precisava me exercitar e por isso o meu corpo doía, eu sentia dores. E eu lembro que nesse dia eu orei a Deus com tanta fé, com tanta esperança, sabe, de Deus me ajudar de alguma maneira. E eu lembrei, eu falei para Deus: Deus, me ajuda, por favor, porque eu não suporto mais, eu não estou mais suportando. E eu havia prometido para minha família que eu não iria tirar minha própria vida. Podia acontecer o que acontecesse, eu não iria tirar minha própria vida. Que se eu morresse seria pela vontade de Deus, não pela minha. E quando eu fiz essa oração,
eu me recordei das palavras do doutor. Eu me recordei quando ele disse: Cris, você tem que fazer o que você gosta. Foi como um estalo. E eu pensei, parei e pensei: o que eu gosto de fazer? Aí eu lembrei que eu, há um tempo atrás, tinha muita vontade de ter um canal no YouTube. Porque eu via muito vídeo no YouTube e eu achava muito interessante, porque ali, naqueles vídeos que eu assistia, eu tirava alguma lição, eu aprendia alguma coisa e era muito interessante, eu achava algo interessante, eu falava: puxa, que legal, isso é muito bom, porque resolve o problema das pessoas, né? Passa uma mensagem positiva, passa uma mensagem, não sei, de repente, tem vários tipos de canais, né, no YouTube, em vários segmentos, e eu tinha vontade de ter o meu, né, porque eu queria falar no YouTube, mas assim, eu não sabia o que dizer no YouTube. Eu pensei em várias coisas, né, como eu disse no vídeo anterior. Eu vou pro YouTube, tá, ok, tudo bem, eu vou criar um canal, mas aí chega lá no canal, eu vou fazer o quê? Eu vou falar sobre o quê? E aí foi quando, nessa oração, Deus ele mostrou pra mim. Ele me fez lembrar das palavras do médico. E aí eu pensei assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um canal no YouTube e eu vou contar as experiências da minha vida. Pronto! Eu achei agora o meu tema para o meu canal. Eu descobri, quer dizer, eu não descobri. Não foi eu que descobri. Foi Deus que me mostrou através da minha oração. Porque eu acredito que Deus ele responde às nossas orações. Eu acredito muito nisso. Tá? Eu decidi, eu falei: vou criar o canal no YouTube, vou organizar tudo, vou fazer tudo que for preciso para que eu possa criar esse canal e vai dar tudo certo e eu vou conseguir. E eu foquei nisso. Foquei, comecei a estudar, comecei a ver vídeos de como criar canal no YouTube, de como ser um youtuber, e eu queria muito fazer isso. E, enfim, chegou o dia que eu gravei o primeiro vídeo para o YouTube. E, gente, eu vou contar para vocês, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês como tem sido a minha experiência, né, gravando vídeos para o YouTube. E depois que isso começou a acontecer, a minha vida mudou. A minha vida mudou completamente. Eu não vou dizer para vocês que eu estou curada da depressão. Ah, eu estou curada, não posso falar isso. Mas eu me sinto disposta, eu me sinto animada, eu me sinto feliz em fazer os vídeos. Eu me sinto, de manhã, eu já levanto com todo gás. Eu preciso me organizar, eu preciso gravar vídeo, já preciso fazer minhas pautas, já preciso... Quer dizer, eu encontrei algo que me motivou, algo que me fez mudar de foco, que tirou o foco da minha dor. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Gente, isso parece impossível o que eu estou dizendo, mas tem apenas, eu acho que não tem nem 2 semanas que eu estou fazendo vídeo para o YouTube. E eu já estou sentindo uma transformação imensa, uma transformação enorme, sabe? Na minha disposição. Eu não fico mais trancada dentro do quarto, já estou querendo sair para ver onde que eu posso gravar vídeo. Eu gosto muito de gravar vídeo externos, né? Porque eu acho muito linda a natureza e eu acho que fica muito interessante a luz natural. Agora eu estou gravando em casa, né? Porque a gente está de quarentena por causa do coronavírus. Mas eu espero ter mais oportunidades de gravar vídeos ao ar livre, porque eu acho muito interessante, eu amo a natureza, eu acho que a natureza é a revelação de Deus, né? Deus ele está ali presente na natureza e eu me sinto muito bem gravando os meus vídeos. E eu vou falar para você, se você passa por essa situação, se você está vivendo esse momento de depressão e você não sabe o que você fazer, pense nisso. Pense em algo, talvez não seja um canal no YouTube, como foi o meu caso, mas talvez seja outra coisa que você goste de fazer. E talvez seja algo que você não vai ganhar dinheiro, porque vídeos para o YouTube, eu não estou fazendo por dinheiro. Eu não estou fazendo por dinheiro.
sério mesmo, com toda sinceridade. Eu estou fazendo porque eu gosto. Eu gosto muito de fazer, eu gosto de editar os vídeos, eu gosto de gravar, eu gosto de falar, eu gosto de me abrir. Quando eu tô aqui falando pra vocês, eu me sinto muito bem, porque eu me sinto em casa, assim. Eu me sinto na casa de vocês, como se vocês estivessem aqui comigo. É impressionante, eu ouvi os youtubers falar isso e eu pensava assim, como assim? Você se sente com a pessoa sem conhecer, sem ver, né? Mas realmente é assim mesmo que você se sente. Você se sente íntimo das pessoas que estão vendo o teu vídeo. Então eu falo para você, pense nisso. Pense em algo que você gosta, algo que vai te fazer feliz, que vai tirar o foco da sua dor. Outra dica muito importante para você, não dê ouvidos a comentários de pessoas que não têm informação sobre a doença. Isso é primordial, tá bom? É uma dica assim que eu aprendi, né? Fazendo tratamento, eu aprendi isso. Não dou ouvidos. Gente, é uma coisa assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não dou mais ouvido a isso. Por quê? Porque hoje eu sei que o que eu tenho é uma doença. E a pessoa está fazendo aquele comentário porque ela não tem conhecimento sobre a doença que eu tenho. Então, eu não ligo. Uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa que é muito conhecida na mídia, que estava com esse problema de depressão. E ela havia acabado de se casar, havia poucas semanas que ela estava casada, né? Tinha um casamento lindo, maravilhoso. E eu ouvi quando uma pessoa, se referindo a essa pessoa, ela fez o seguinte comentário: ai, coitado do marido, acabou de se casar e já pegou uma bomba dessa. Então assim, gente, aquele comentário me doeu tanto, porque realmente os familiares, eles sofrem bastante, né? A gente entende o lado da família. Não é fácil você cuidar de uma pessoa com depressão. É muito difícil, porque você não consegue, você tenta de tudo para que aquela pessoa reaja, para que aquela pessoa levante, para que aquela pessoa faça alguma coisa, você tenta fazer alguma coisa para salvar a vida daquela pessoa. E é complicado, é muito difícil, não é fácil, as pessoas sofrem mesmo. Mas eu digo para vocês, quem está com a depressão está sofrendo muito mais. Muito mais, porque a dor está nela, está doendo, é nela, entendeu? Então, quando eu ouvi aquele comentário, eu pensei assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, ela não sabe o que está dizendo, porque ela poderia ter feito um comentário diferente, né? Poderia ter falado, puxa vida, essa pessoa casou e logo no início do casamento ela adoeceu e está sofrendo, né? Olhar o lado da pessoa que está doente, não. Ela viu o lado do esposo, do marido, que ia sofrer porque a pessoa estava com depressão. Então, gente, eu dou essa dica para vocês que é muito importante. Não deem ouvidos a esse tipo de comentário. Não deem. As pessoas falam assim, você tem que reagir, você tem que levantar, você tem que fazer alguma coisa. Já ouvi muito isso. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, você não pode ficar assim. Gente, não deem ouvidos para isso, porque você sabe. Você agora sabe que você está doente e você não consegue fazer isso. E você não se sinta mal por isso. Não sinta pesado, não sinta que você está errado, não se sinta culpado. Não é culpa sua, tá? Você está assim porque você está doente. Procure ajuda, tá bom? Procure fazer. Eu sei que é difícil. Eu falo por experiência própria, eu estou falando com experiência de causa, porque eu vivo isso. Não é fácil você levantar da cama e falar, agora eu vou fazer um exercício físico, agora eu vou fazer uma caminhada, agora eu vou reagir. Isso não é fácil, é muito difícil. Em primeiro lugar, a primeira dica que eu dou, Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Pedir a Deus ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Segundo lugar, não dê ouvido a comentários de pessoas, às vezes da própria família, pessoas que estão do seu lado e fazem esse tipo de comentário. Não liguem, não deem ouvidos. Sigam o caminho de vocês, sigam na luta de vocês. Outra coisa, pensem em algo que você gosta de fazer. Às vezes você não vai ganhar nada por isso, mas vai te fazer muito bem. Eu não sei o que é, mas você vai descobrir. Você vai.
saber, você vai sentir. Pare para pensar no que você gosta de fazer e faça. E você vai ver a diferença. Gente, esse é o segredo de sair da depressão. O meu segredo, que eu estou revelando para vocês hoje, como sair da depressão, é esse. Quando eu criei o meu canal no YouTube, a minha vida mudou. Completamente. E hoje eu sou muito mais feliz. Hoje eu sou muito mais animada, alegre. Já consigo fazer as minhas atividades de casa. E a mudança foi muito grande. Eu não vou mentir. Eu ainda tenho alguns momentos em que eu estou para baixo, em que eu estou triste, desanimada, mas não se compara como eu estava antes. Eu estava com vontade de morrer e isso passou. Eu não quero mais morrer, eu quero viver. Eu quero muito viver, porque eu preciso ainda fazer muitas coisas, eu preciso ser útil ainda em muitas coisas. Então, gente, eu quero passar essa mensagem para vocês, tá bom? De força, de ânimo. Continue na luta, não desista. Não desista, continue, que você vai vencer. Assim como eu estou vencendo. Assim como eu já venci. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil para você em alguma coisa. E eu quero falar para você que eu estou muito feliz com os comentários de vocês, tá bom? Então, continuem comentando. Se vocês comentarem, não importa, pode ser um emoji, pode ser qualquer comentário. Isso vai me ajudar muito, porque o YouTube vai colocar os meus vídeos em evidência, né? E mais pessoas vão ter acesso ao meu conteúdo. Então, isso é muito importante. Por favor, se você está assistindo meu vídeo e você gostou, comente alguma coisa. Dá o seu joinha pra mim, tá bom? Pra me ajudar o meu canal a crescer. Como eu falei pra vocês, o meu interesse aqui não é dinheiro, tá bom? Então dá aquele joinha legal. Se inscreva no canal, gente, é muito importante. A inscrição de vocês no canal é muito importante. E é muito prático, é muito rápido. É só você clicar em inscrever-se e você já está inscrito, tá bom? E não custa nada. É rapidinho, é só você dar uma clicadinha ali e você já está inscrito no canal, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu me despeço de vocês mais uma vez com aquele beijo especial. E até o próximo vídeo.